Eu sou história, cultura e entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos que nos acompanham no ciclo de palestras Histórias da Saúde, aqui no CHC, que é coordenado pela professora Vera Barroso e por mim, Leonor Schwartzman. Hoje nós temos um assunto muito interessante que o professor Ronaldo Marcos Bastos vai nos falar sobre a Escola Médico-Cirúrgica, a segunda faculdade de medicina que existiu em Porto Alegre, no contexto da medicina na Primeira República Rio-Grandense. O professor Ronaldo Marcos Bastos é médico, professor aposentado da UFSPA, ele era professor de histologia e citologia, é um pesquisador fotográfico com acervo de mais de 200 mil imagens que ele agrega há 60 anos. A maioria sobre Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. E ele é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. É muito importante salientar que o que ele vai falar sobre essa escola, ela tem dois pontos que são muito discutidos. O primeiro é um assunto controverso, porque essa existência dessa faculdade sempre foi esse assunto no meio médico e no meio dos historiadores sobre a existência dessa faculdade quando havia a outra faculdade de medicina de Porto Alegre. Mas essa trajetória que ele vai nos falar hoje é muito importante porque, apesar da curta duração dessa faculdade, ela durou em torno de 30 anos, ela teve excelentes professores e alunos que se tornaram médicos muito conhecidos no Rio Grande do Sul. Então, professor Ronaldo, a palavra é sua. Pois não, Leonor, obrigado. Um grande prazer estar aqui falando sobre isso, porque, na realidade, como tu citasse aí, a faculdade, a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, ela teve realmente uma curta duração. Foram, basicamente, um pouco menos de 30 anos. Mas ela teve importância, uma grande importância, né, nesse período. O que acontece é que, como ela foi fechada, e aí teve uma grande quantidade de contras, enfim, a gente vai tentar, durante a palestra, mostrar esses aspectos todos, mas, mesmo assim, dentro desse período, ela deixa um legado para nós. Eu vou também tentar, no final da apresentação, mostrar qual foi. Na verdade, é aquela história que a gente conhece, né? A história ela é contada pelos vencedores, né? Nunca pelos perdedores. Então, quem conta a história, quem passou para a história, foram aqueles que ficaram com a hegemonia, que não tem demérito nenhum, muito pelo contrário, tem um grande mérito. A Faculdade de Medicina, a nossa Faculdade de Medicina da URGS é uma das faculdades mais importantes do Brasil, né? Então, não há... E exaltar um pouco a médico-cirúrgica e aquilo que ela fez, em nada desmerece tudo o que foi feito nesse período pela outra faculdade e depois, posteriormente, pela Faculdade Católica de Medicina, que nasceu dentro da Santa Casa, né? A PUC, a faculdade da PUC, também excepcional universidade. Hoje nós temos uma série de outras, enfim. Mas, de qualquer maneira, a médico-cirúrgica marcou uma determinada época e também marcou uma luta política. E ela foi fechada muito mais por uma luta política, com certeza, do que propriamente por uma questão científica. Então, vamos ver que contexto era esse, o que era isso que nós, afinal de contas, tínhamos como
vamos dizer assim, pano de fundo daquela época. Isso aí. Bom, na verdade, nós, naquele período que se seguiu à proclamação da República, nós tivemos, então, uma modificação grande na história do Brasil, porque tivemos, digamos, a Constituição republicana no país, e também cada estado teve que adaptar a sua, vamos dizer assim, o seu funcionamento político a uma Constituição que tinha que ser republicana. Bom, no Rio Grande do Sul, inspirado em Júlio de Castilhos, que era um republicano, foi, digamos assim, o republicano maior, aquele que enfeixava, digamos assim, toda a doutrina republicana, ele tinha uma inspiração positivista, de Augusto Comte, né? O positivismo de Comte, entre uma série de outras, de outras características, de outros pressupostos, né, filosóficos, sociais, enfim, ele tinha a inspiração da liberdade profissional plena, ou seja, segundo os pressupostos positivistas que eram seguidos por Júlio de Castilhos e seus seguidores, né, eles introduziram isso dentro da Constituição de 1891. Então, aqui no Rio Grande do Sul, diferentemente dos outros, da maioria dos outros estados, havia a chamada liberdade profissional plena. O ensino era livre, os positivistas não eram, digamos, não é que não fossem favoráveis, eles não incentivavam a abertura de cursos de profissionais. Eles consideravam, de uma forma genérica, que quem quisesse ser engenheiro se apresentasse como tal e fosse ser engenheiro. Quem quisesse ser médico, a mesma coisa. Quem quisesse ser dentista, odontólogo, a mesma coisa. Eles partiam do pressuposto que tinha que se dar a educação básica ao povo para que ele fizesse o julgamento desses profissionais. Era assim que funcionava. Não estou fazendo juízo de valor, estou mostrando esse aspecto da Constituição. E isso gerava, aqui no Rio Grande do Sul, uma luta acirrada, principalmente na classe médica, que era quem mais brigava. Não se tinha essa luta entre os engenheiros, entre os advogados, não se tinha. Essa luta era muito particular dos médicos, que já tinham, aqueles que propugnavam pelo contrário, já queriam uma medicina científica, né, tutelada pelo Estado, né, com pressupostos, com tempo de formação, enfim, uma série de outras coisas que o ensino livre se opunha. Mas, digamos assim, a coisa ficou mais acirrada no momento em que, em 1910, assume a presidência da República Hermes da Fonseca, gaúcho, né, positivista, republicano positivista. E ele leva para o Ministério da Justiça e dos Negócios do Interior, que era o ministério que cuidava também da questão da educação, ele leva um outro gaúcho, né, Rivadavia da Cunha Correia, um advogado, né, também positivista, que logo no início do governo passa, através de um decreto de número 8.659, de 5 de abril de 1911, ele pega todos esses pressupostos positivistas que haviam aqui na Constituição do Rio Grande do Sul e transporta isso para o âmbito nacional. Então, nós tivemos agora, a partir de 1911, um contexto em que o governo central apoiava de forma explícita a desoficialização do ensino, promovia isso, né, retirava a necessidade de validação dos diplomas de qualquer tipo de faculdade, fosse de medicina, de engenharia, do que fosse, né, estabelecia a liberdade profissional livre, plena,
e o ensino absolutamente livre. Quem tivesse competência, dinheiro para montar uma faculdade de engenharia, montasse. Quem tivesse dinheiro para montar uma faculdade de medicina, fizesse a mesma coisa. Bem, isso acirrou mais ainda os ânimos aqui no Rio Grande do Sul. Porque aquelas pessoas que tinham algum freio, né, dizer, bem, não vamos tentar colocar uma outra faculdade, já que existia a Faculdade de Medicina de Porto Alegre desde 1898, né? Foi fundada lá por Protásio Alves, enfim, a história que se conhece. Ao verem que agora há república, né, através do seu ministro do Interior, da Justiça e do Interior, ratificava tudo que era feito aqui, o que acontece? Acontece que alguns grupos começaram a se alçar para fundar uma outra faculdade de medicina, principalmente aqueles que defendiam a prática da homeopatia, que era uma prática combatida pela classe médica, que não era positivista, não era mais oficial, digamos assim, da faculdade oficial que existia aqui. Eles eram contra a homeopatia. E exatamente então, em janeiro, em março, mais especificamente em janeiro, ela foi criada, em 2 de março de 1914, começam as aulas de uma nova faculdade em Porto Alegre, que é a Faculdade de Medicina Homeopática, fundada por homeopatas, por alopatas e por pessoas que nem médicos eram apenas apoiadores. Então vejam aí, nesse quadro que eu mostro, Dr. Inácio Capistrano Cardoso, aqui em cima, à esquerda. Dr. Inácio era o principal médico homeopata do Rio Grande do Sul, o maior incentivador, né? O padre Roberto Landel de Moura, conhecido de todos, apesar de padre e não médico, era homeopata, porque tinham muitos profissionais em geral que eram homeopatas. Ou seja, para fazer homeopatia, para praticar homeopatia, não precisava ser médico. Vejam a que ponto chegava a essa questão da liberdade profissional. Manuel de Faria Correia, Egídio Barbosa de Oliveira Itaqui, o João Landel de Moura, que era irmão do padre Roberto Landel de Moura e tinha se formado aqui na primeira turma da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, e quem sabe o mais, digamos, conhecido de todos os médicos daquela época, naquele momento, era o Dr. Ernst von Bassewitz, que, apesar de ser alemão, tinha se radicado aqui no estado no início do século, no final do século XIX, casou aqui, fez família e se tornou uma referência, principalmente no tratamento da sífilis, que era uma doença endêmica naquela época, né? Bom, a Faculdade de Medicina Homeopática começou sob grande, digamos assim, propaganda republicana. Os adeptos do positivismo apoiaram integralmente a formação da Faculdade Homeopática do Rio Grande do Sul. Essa é uma foto que eu tenho, uma foto raríssima, em que aparece o doutor Inácio Capistrano, aqui à esquerda, né? O padre Roberto Landel de Moura ao centro, e o médico Antônio Vieira Pires, um dos que foi, primeiramente, professor também, não chegou a aparecer no quadro de fundação, mas ele foi professor. Os outros eu não consegui identificar, né? Essa fotografia é uma fotografia muito, muito rara. Eu acredito que ela tenha sido batida na casa que serviu de sede para a Faculdade Homeopática, que ficava ali na rua Riachuelo, número 301, né? Uma casa que hoje já está demolida. Bom, mas aconteceu um gravíssimo problema na Faculdade de Medicina Homeopática. O que ocorreu? No final do ano de 1914, o número de matrículas passava de 120. E alguns médicos, participantes da congregação, quiseram dividir aquele dinheiro das matrículas, né? Vejam que coisa incrível, né?
havia um estatuto, que exatamente no estatuto estava prescrito que não se faria nenhuma distribuição de lucros na faculdade antes de um ano de funcionamento. E eles já quiseram fazer isso com alguns meses de funcionamento. Isso criou uma grande cisão na faculdade. 60% dos médicos que faziam parte entre fundadores e professores saíram. Alguns deles fundaram a Faculdade de Ciências Médicas, como aparece aqui no slide, tá? E outros fundaram a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, que é o objeto da nossa palestra hoje. Então, a Escola Médico-Cirúrgica, ela surge como uma dissensão da Faculdade de Medicina Homeopática, criada dentro daquele conceito que havia na época de liberdade profissional. Vejam que a Faculdade de Ciências Médicas, a história mostra, ela praticamente sobreviveu mais um ano, né? E depois, imediatamente, ela transferiu os seus alunos para a Escola Médico-Cirúrgica, né? E também a sua parte material foi comprada pela Médico-Cirúrgica. Algumas coisas de laboratório, enfim, foram compradas pela Médico-Cirúrgica. E alguns dos seus professores passaram a dar aulas na Médico-Cirúrgica. E vejam que coisa interessante, inusitada, absolutamente inusitada. Numa cidade com 160 mil habitantes, que era mais ou menos a população de Porto Alegre em 1915, nós tínhamos quatro faculdades de medicina funcionando concomitantemente. A Faculdade de Medicina de Porto Alegre, mais antiga, a Faculdade de Medicina Homeopática, que sobreviveu até 1917, né? A Faculdade de Ciências Médicas, que funcionava, e a Escola Médico-Cirúrgica recém-criada. Então, vocês vejam que só aqui no Rio Grande do Sul, realmente, que poderia acontecer uma coisa dessa, mercê de um governo que apoiava francamente a liberdade profissional. Bom, a Médico-Cirúrgica, então, é fundada no dia 3 de janeiro de 1915, 2 meses e meio depois da cisão da Faculdade Homeopática. Seus fundadores foram os principais fundadores são esses que aparecem aí no slide. E vejam que aqui no meio está o Dr. Ernst von Bassewitz, que aparecia lá como fundador da homeopática. O Dr. Ernst foi um daqueles que não se conformou com a questão da divisão, que, aliás, acabou não acontecendo, né? Diga-se de passagem. A congregação acabou, depois de toda essa cisão, não fizeram a divisão do valor, como não estava previsto no regimento. Então, o Dr. Ernst, como era um médico importante, ele vem para a Faculdade Médico-Cirúrgica, funda a Médico-Cirúrgica e se torna o primeiro diretor dela. Nós tínhamos outros médicos importantes aí, quase todos formados na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, né? E que se tornaram depois médicos importantes em Porto Alegre. Aí nós temos o doutor Antenor Granja de Abreu, um pediatra muito conceituado, né? O doutor Vicente Pereira, o Antônio Afonso de Figueiredo, um médico, vamos dizer assim, extremamente querido na sociedade. Enfim, doutor Gabriel Pastor, que foi um dos primeiros fisiatras do Brasil e o primeiro fisiatra do Rio Grande do Sul, né? Ele foi fazer na Europa fisioterapia, que aqui na época não se chamava assim, se chamava eletricidade médica, e ele fez isso, e a Faculdade de Médico-Cirúrgica albergou o seu conhecimento e fez disso uma disciplina de eletricidade médica. Enfim, a primeira sede da Escola Médico-Cirúrgica foi sede própria. Eles, concomitantemente com a criação da faculdade, criaram um fundo financiado provavelmente por aqueles mais abonados, fundadores, né? Compraram um prédio do número 151, na Rua General Vitorino. Tá? Ficava ali entre a Rua Doutor Flores e a Rua Vigário José Inácio, número 151,
Quem for lá hoje tem uma galeria no número 151. Por que da galeria? Porque esse prédio que tinha frente ali para General Vitorino, o terreno era longo e dava fundos para a Travessa 2 de Fevereiro, que nada mais é hoje do que a Avenida Salgado Filho. Então, a Travessa 2 de Fevereiro, final da década de 30, o prefeito Loureiro da Silva resolve abrir, né? Então, faz uma demolição de um lado, o lado sul, e, dessa forma, cria-se, então, a Avenida Salgado Filho. Então, à frente, vejam aqui nesse outro slide, a frente ficava na General Vitorino e nos fundos, que dava para 2 de fevereiro, atual Salgado Filho, aí nós temos uma fotografia do início da década de 40, naquela casa ali ficava a parte da policlínica, onde tinham os laboratórios, onde tinha o atendimento à população, atendimento médico, odontológico, eles atendiam crianças, atendiam senhoras, enfim, quase todas as clínicas tinham ali, em horários determinados, totalmente gratuito para as pessoas mais carentes. Tá? Essa era, digamos assim, a parte da policlínica que funcionava ali na Rua 2 de Fevereiro. Mas vejam que eu estou falando e não falo em hospital. E aí entra uma questão fulcral da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Ela não tinha um hospital. E ela contava, no início da sua formação, com a utilização da Santa Casa. Mas acontece que exatamente a Santa Casa, vejam bem, a Santa Casa tinha em quase todas as suas enfermarias, os chefes das enfermarias eram quase todos os professores da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, eram catedráticos da Faculdade de Medicina e chefes das enfermarias da Santa Casa, dos serviços. É inimaginável que eles fossem aceitar uma faculdade que eles combatiam fosse usar as dependências das suas enfermarias. Então, o que aconteceu foram as negativas. Foram 2 negativas seguidas em 3 meses, né, com diferença de 3 meses, do provedor da Santa Casa para a utilização das enfermarias da Santa Casa, como era franqueado aos estudantes da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Bom, então, a saída foi o Hospital da Brigada Militar, que foi facilitado porque 3 ou 4 médicos da médico-cirúrgica eram também oficiais médicos da Brigada Militar. Então, a Brigada Militar, através do seu hospital, que aqui aparece nessas 2 imagens, aqui uma imagem de 1910 e aqui embaixo uma imagem de 1915, já ampliado, né? E ali ao lado 2 enfermarias, franqueou o hospital para a utilização dos alunos da médico-cirúrgica. Dessa forma, eles conseguiram ter um ensino teórico nas instalações que eu mostrei e um ensino prático no Hospital da Brigada Militar. Bem, isso mais ou menos trazia uma certa tranquilidade, digamos assim, trouxe uma certa tranquilidade, mas houve a gripe espanhola, né? Em 1918, no final do ano de 1918, Porto Alegre e várias outras cidades do Brasil foram, vamos dizer assim, inundadas pela epidemia de gripe espanhola. Foi uma tragédia, né? Uma tragédia que pegou a cidade, eu diria, despreparada sob o ponto de vista sanitário, essa é a verdade, né? E houve, então, a necessidade de um mutirão das 2 faculdades de medicina se juntarem, e nesse momento se juntaram, né, solidariamente, para atender a população. Claro que a elas se juntou a Santa Casa, se juntou a outros hospitais, o Hospital da Brigada Militar, a Beneficência Portuguesa, enfim, todo o aparato médico existente em Porto Alegre se focou na gripe espanhola. O governo
dividiu a cidade em quarteirões. Esses quarteirões foram ocupados, cada quarteirão tinha um médico responsável, né? A médico cirúrgica ficou com 7 desses quarteirões, né? Os seus estudantes de último ano foram para a frente do atendimento, junto com os professores, auxiliando como podiam. Enfim, houve falta de gêneros, foi uma tragédia. Eu não posso me alongar, senão eu não vou ter tempo aqui de falar do resto. Mas, na verdade, isto foi uma epidemia que, se nós todos aqui passamos pelo Covid, né? Eu tenho a impressão que, sopesando o que era a cidade em 1918 e o que foi ela e o que era em 2021, o impacto da gripe espanhola foi maior do que o impacto da Covid, né? Mas é apenas uma opinião deste que está falando aqui. Muito bem. A gripe espanhola, né, fez, então, com que com que a médico cirúrgica tivesse grande destaque. E por que ela teve destaque? Porque, pelas características do seu atendimento, dos seus professores, os quarteirões que ficaram ao seu cuidado funcionaram 24 horas por dia, não fechavam. E eles também introduziram uma novidade, que foi o atendimento domiciliar, feito nos carros particulares dos médicos e, eventualmente, de algum aluno que pudesse ter. Então, eles atendiam até nas residências das pessoas, quando isso era solicitado por alguma urgência. Então, foi um atendimento que os jornais fizeram um alarde em cima da atuação da médico cirúrgica naquele contexto da gripe espanhola. A gripe espanhola deixa uma baixa triste para a médico cirúrgica. Aqui está o quadro de formatura da turma de 1919, que ali a seta está indicando uma homenagem póstuma ao Dr. Ramiro Marques Dávila. O Dr. Ramiro se formou na Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1911 e se tornou professor da médico cirúrgica em 1916. E já em 1918, ele era um humanitário, ele era um médico considerado um médico dos pobres, ele atendia praticamente a metade da sua vida, ele dedicava aos pobres, não cobrava nada, né? E ele, então, vai para uma dos quarteirões, como chefe de um dos setores, e trabalhava 16 horas por dia, comia no próprio ambulatório, enfim, até que ele contrai gripe espanhola e vem a falecer no dia 8 de novembro de 1918. Então, a turma de 1919, no quadro de formatura, homenageia póstumamente o Dr. Ramiro Marques Dávila, que foi uma vítima da gripe espanhola e uma vítima também da sua dedicação extremada ao trabalho. Com certeza, ele se fragilizou. Com certeza, hoje, na luz do conhecimento que se tem, se pode dizer isso. Ele se fragilizou, pegou a gripe espanhola e morreu por pneumonia, né, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Bom, isso deu como eu disse, grande visibilidade para a escola médico-cirúrgica, né? Deu grande visibilidade. Tanto que passou um slide aqui, tem um anterior aqui. Tanto que vamos dizer assim, essa atuação chega a outros lugares do Brasil. E um projeto de lei federal, de número 474, publicada no Diário Oficial do dia 8 de abril de 1926, por iniciativa de 3 deputados estaduais gaúchos, no caso, José Antônio Flores da Cunha, Lindolfo Collor, Getúlio Vargas, associados ao médico José Tomás Nabuco de Gouveia, que era um médico mineiro, né, também de grande prestígio em Minas Gerais, tinha chefiado uma missão à Primeira Guerra Mundial, missão médica, enfim, era um médico de importância e se elegeu deputado federal.
e propôs, então, que fosse declarada de utilidade pública a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. E ela foi, então, declarada de utilidade pública. Isso trouxe, digamos assim, uma certa contenção dos ânimos. A gente pode ver pelos jornais, pelas notícias, que houve uma certa, digamos assim, uma certa aceitação do contexto que estava colocado. Bom, mas veio a Revolução de 30. Né? A Revolução de 30 leva para o poder exatamente um gaúcho, também positivista, né? Ou que pelo menos era positivista aqui, mas que não atuou como positivista no contexto da República, e, aliás, vamos deixar claro, não poderia atuar. Ele não poderia fazer uma composição nacional com um ideário positivista. Né? É impossível isso. Não conseguiria o apoio que conseguiu, até porque foi um movimento revolucionário. E o primeiro ministério que ele cria dentro do seu governo, ele assume em outubro de 30, já em 14 de novembro de 1930, ele cria o Ministério de Educação e Saúde Pública e entrega esse ministério a Francisco Campos, um mineiro, cuja biografia eu tive a oportunidade de ler. Ele era um conservador, e até, eu diria, com viés autoritário. Né? E ele imediatamente propõe uma grande reforma do ensino no país. Então, tudo aquilo que foi colocado naquele ideário positivista anterior, lá pelo Rivadavia Correia, foi simplesmente revogado com o decreto 20.179, de 11 de julho de 1931. Vejam que, alguns meses depois de assumir o governo, já o decreto estava vigente. E nesse decreto, entre muitos artigos, ele regulava a formação profissional e o exercício da medicina. Quer dizer, ao contrário do anterior, ele passa a regular pelo Estado. O Estado regulava, propunha um currículo mínimo, propunha seriação e carga horária, propunha pré-requisitos, enfim, mais ou menos uma estrutura semelhante ao que temos hoje, foi proposto naquela época. E que, para todas as escolas livres, aos institutos federais, ou seja, todos tinham que funcionar da mesma forma. Isso eu estou falando para o ensino médico. Né? E cria algo que não havia no Brasil, que são as comissões de avaliação para as escolas livres. Ou seja, uma escola, para funcionar, ela precisava submeter a uma comissão de avaliação do Ministério da Educação. Isso é feito e vem uma comissão, ainda no ano de 1931, final do ano, avaliar as condições da médico-cirúrgica. Eles olham as condições. O problema fulcral continuava, que era o problema do hospital. Não havia um hospital-escola, que era uma das determinações básicas desse decreto, que era que a escola tivesse um hospital dedicado, né? Ou, se não fosse de propriedade da escola, pelo menos teria que ser franqueado absolutamente para a escola. A escola médico-cirúrgica não tinha isso. Ela é, então, fechada no seu curso de medicina. Vejam bem, a escola médico-cirúrgica oferecia também curso de farmácia, de odontologia, de enfermagem, né? Mas o curso de medicina foi fechado em 11 de janeiro de 1932. Bem, isso causou, obviamente, um grande trauma, porque os alunos que estavam cursando fariam o quê? Aí houve um gestionamento junto ao Ministério, uma solicitação, foram membros da congregação, foram ao Rio de Janeiro, conversaram pessoalmente com o ministro e conseguiram, então, vamos dizer assim, uma abertura para o problema.
a faculdade não poderia colocar mais alunos a partir de 11 de janeiro de 32, certo? Então, quem tivesse matriculado até 11 de janeiro de 32 no curso de medicina, poderia concluir o seu curso. Vejam bem, o curso que era inicialmente em 3 anos, neste momento já estava em 6 anos. Ela já tinha se adequado às novas determinações. Então, praticamente isso possibilitou que até 1938, aproximadamente ali, primeiro ou segundo semestre, eles continuassem formando médicos à medida que fossem consumindo aquelas matrículas que tinham sido feitas até 11 de janeiro. Bem, aí vem então a necessidade de uma grande mudança, porque o Ministério não abria mão das suas prerrogativas. Então, ocorre em 1938, mais especificamente em novembro de 1938, uma mudança em toda a estrutura da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Tá? Primeiro, são agregados novos sócios, né? Médicos que se dispunham a criar praticamente uma nova faculdade. Tanto que não só houve uma modificação, que vocês vão ver que eu vou mostrar aqui todas as modificações que existiram, mas também houve a mudança do nome. A nova sociedade que se formou, que na verdade era um sucedâneo da anterior, né, passa a se chamar Escola de Medicina do Rio Grande do Sul, e não mais Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. E agrega uma série de médicos diferentes daqueles fundadores. Tanto que da primeira hora, nós temos o Dr. Gabriel Pastor, que permaneceu, e o Dr. Jaci Antônio Tupicaldas, que era um dos responsáveis pela química, pelo laboratório de química, né? Era um grande químico, famoso químico farmacêutico de Porto Alegre. E agregou médicos como o Dr. Carlos Bento, como o Dr. José Faibres Lubianca. O Dr. José Faibres tem uma história linda. O Dr. José Faibres era um médico do Instituto de Identificação, né? Era perito, e ele criou um museu temático para servir aos alunos da Escola de Polícia. Então, quando do seu falecimento, a Escola de Polícia, e está lá até hoje, deu o nome de José Faibres Lubianca ao seu museu histórico, que hoje serve não só à população, pode ser visitado, mas fundamentalmente ao curso de formação de policiais, né? Dr. Valdemar Niemeyer, conhecido oftalmologista, Dr. Jaime Guimarães Domingues, que eu tive a oportunidade de não só conhecer, mas conversar com ele ainda na década de 70 sobre a médico-cirúrgica. Se houver depois oportunidade, a gente pode comentar qual foi a nossa conversa, né? Dr. Leônidas Escobar, que acabou depois sendo presidente do CIMERS, os três odontólogos famosos em Porto Alegre, muito conhecidos e conceituados e titulados, o Dr. Francisco Tavares Farias Guimarães, a doutora Aurora Wagner, a primeira livre-docente, mulher livre-docente do Rio Grande do Sul, e o Dr. Francisco Molinaro, também odontólogo. Esses fizeram parte do novo Conselho Técnico e Administrativo da faculdade, agora Escola de Medicina do Rio Grande do Sul. Bom, dentro dessa situação, eles adquirem um prédio novo. E é um prédio que existe até hoje. Quem for lá na esquina da Rua General Portinho, com a Duque de Caxias, bem ao lado da Praça do Alto da Bronze, vai ver esse prédio que aparece aí, e que nessas outras duas fotografias laterais, do lado aparece na sua lateral, e aqui os fundos, na foto mais de baixo. Então, vejam que este prédio era um prédio, além de ser um prédio belíssimo, era um prédio enorme, era grande. Está lá até hoje para ser visto. Eu tive a oportunidade de visitá-lo há uns 10 anos passados. Foi exatamente
2014, exatamente foi nessa época que eu visitei. Eu tive a oportunidade de entrar, observar o prédio por dentro, né? E, lamentavelmente, não tive como fotografar, né? O prédio hoje serve à Justiça Militar Federal. É propriedade da Justiça Militar Federal e está lá preservado. Vejo que era um prédio cujo terreno ia até a Rua Fernando Machado. Então, pegava toda a esquina, tanto da esquina com a Duque, da General Portinho com a Duque, como da Fernando Machado com a General Portinho. Então, realmente, um prédio muito adequado para o que eles precisavam. E eles fizeram uma reforma completa. Vejam aqui nessas fotos de 1939, o prédio, tal como ele era externamente, vejam que praticamente não mudou. E aqui um salão nobre, que tinha, que também servia como sala de aula, e aqui parte das escadarias, enfim, era um prédio realmente adequado. E ali a faculdade pretendia instalar todas as suas clínicas. Tanto que, vejam aqui, eu tenho essas fotos, do Laboratório de Toxicologia e Química Biológica. Nesse laboratório trabalhava o Dr. Tupi Caldas e o Dr. Fábio Lubianca. Um serviço de eletricidade médica, né? Que, como eu falei, ficou o encarregado e foi quem montou tudo, foi o Dr. Gabriel Pastor. E um serviço modelar de oftalmologia de última geração para a época, o Dr. Valdemar Niemeyer montou. Então, vejam que isso eu não tenho outras imagens, mas vejam que o que a faculdade tentou fazer? Tentou se modernizar por completo na tentativa de atender às novas exigências da formação médica. Certo? Também, dentro deste mesmo diapasão, ela negocia com a Prefeitura de Porto Alegre uma área para a construção de um grande projeto de hospital, porque ela não tinha hospital, ela continuava usando, e a Santa Casa já franqueava algumas enfermarias, alguma possibilidade com muitas restrições. Então, lamentavelmente, tem que se dizer isso, a Santa Casa foi um algoz, digamos, da médico-cirúrgica, né? Nunca permitiu que ela tivesse a possibilidade de dizer, não, olha, nós temos um hospital-escola. Isso nunca foi possível, né? Então, esse terreno ficava na área onde hoje está sendo ocupada pelo Centro Comercial João Pessoa. Vejam aqui nessa outra imagem, ó, uma imagem de satélite. Aqui está o monumento a Bento Gonçalves, que fica ali no entroncamento da Avenida João Pessoa com a Avenida Zenha, né? E nesse terreno, que tinha, na verdade, 8.300 metros quadrados, pelas descrições que se tem, pelos memoriais descritivos, tinha 8.300 metros quadrados, ficava na área onde hoje é o Centro Comercial João Pessoa. E também ocupava uma parte a mais, porque o centro comercial praticamente são 4.100 e poucos metros quadrados. Então, era quase o dobro, né? Tinha a área do centro e mais uma outra área. Então, aqui está mostrando aonde exatamente ficava o hospital. E observem, eu consegui uma planta feita pela Barcelos e Companhia Limitada, na época, isso em 1939, que foi encomendado, para quem foi encomendada a planta, o projeto do hospital. Então, quando a congregação faz a encomenda, eles fazem um projeto, de acordo com as especificações que a congregação deu, né, que o Conselho Técnico da faculdade deu, e olhem o hospital que pretendia construir a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, a ex-médico-cirúrgica. Aqui eu tenho uma parte, olha lá, ó, uma parte da planta baixa foi a única coisa que eu consegui, eu acho que muita coisa se perdeu, porque nos registros da prefeitura, a única planta que eu encontrei foi essa de parte do andar térreo, corresponde àquela área ali da entrada. Vejam que tinham aqui à esquerda, aparecem laboratórios,
Enfim, era um prédio com 2 elevadores grandes. O projeto era realmente muito audacioso, muito, muito audacioso. Bom, esta audácia, né, mesmo que ainda não tivesse o hospital e tivesse condições precárias de utilização da Santa Casa, o Hospital da Brigada era utilizado, mas já não era a mesma coisa do governo positivista anterior, a Brigada já tinha uma outra filosofia, então não era possível franquear o hospital como foi franqueado naquela época lá da fundação. Aí a congregação pede, como estava previsto na legislação federal, a vinda de uma comissão de avaliação para avaliar tudo isso que eu mostrei aqui e mais algumas coisas que eu não tenho como mostrar aqui, né, porque não tenho as imagens, mas vejam que todos os serviços foram modernizados. Pede ao Ministério da Educação, que na época era titulado pelo Gustavo Capanema, ministro da Educação, também mineiro, que nem o Francisco Campos, anterior, né? E essa comissão, então, é nomeada para vir para Porto Alegre, e aqui chegou em maio de 1939. Agora, atentem para um detalhe. A comissão era formada por essas três figuras que estão aí. Vejam bem, todos os três, figuras exponenciais de notório saber. Thiers Martins Moreira era um advogado paulista, né? Uma pessoa muito conhecida, né? Romancista, né? Contista, uma pessoa de grande saber, enfim, tinha todas as condições para participar de qualquer comissão de avaliação. Não há discussão quanto a isso. O professor Manuel Losada, que era outro, era um professor do Colégio Universitário do Rio de Janeiro, um colégio importantíssimo do Rio de Janeiro. E o professor Jorge de Paula Braga era professor nada mais, nada menos do que o Colégio Pedro II. O professor Losada, na época, já era diretor do Colégio Universitário. E o professor Paula Braga, alguns anos depois, foi guindado a diretor do Colégio Pedro II. Então, a comissão tinha todo o saber, o notório saber, digamos assim, técnico-científico para participar de uma comissão. Mas lhe faltava, na minha opinião, algo fundamental, que hoje seria absolutamente impensável. Imaginem que nós quiséssemos, por exemplo, avaliar uma faculdade de Direito e nomeássemos 3 eminentes médicos de Porto Alegre para ir lá avaliar. Foi o que foi feito aqui. Nomearam 3 pessoas de notório saber, mas que não tinham nenhuma aderência à medicina. Eles vieram com, evidentemente, um checklist na mão. E o que aconteceu? A comissão negou, porque não tinha o hospital pronto. Isso foi em maio de 1939. Até junho de 43, a faculdade conseguiu empurrar, digamos assim, conseguir do Ministério algum período a mais de tempo para ir construindo o hospital, que, diga-se de passagem, já estava nas fundações, já tinha sido feito o estaqueamento, e estava nas fundações do hospital. Mas faltava um valor maior, que era um financiamento junto ao Banco da Província, que eles pretendiam, né, para poder realmente fazer um hospital dessa magnitude, né, já que não havia nenhum auxílio, nem federal, nem estadual proposto. Bom, isto foi até que, em 15 de junho de 1943, um decreto de número 12.570, publicado no Diário Oficial e assinado por Gustavo Capanema e pelo presidente da República, né, fecha completamente não só o curso de medicina, mas toda a faculdade antiga médico-cirúrgica
Escola Médica do Rio Grande do Sul. Um decreto draconiano que não pensou nos estudantes, porque tinham estudantes ali que alguns pararam de cursar, outros foram remanejados. Diriam que a grande maioria, eu não tenho os dados totalmente compilados, mas eu posso dizer com certeza que a grande maioria se, vamos dizer assim, espalhou por faculdades aqui de Porto Alegre, né? Mas alguns não têm mais notícia, devem ter parado, terminado ali o seu curso, tá? Entre 1915 e 1938, vejam que prestação de serviço fez a médico cirúrgica, já que em 38 ela mudou de nome e os dados não me foram possíveis. Eu não achei dados sobre a médico cirúrgica depois de 38. Até 38, ela formou 194 médicos, 47 odontólogos, 31 farmacêuticos, realizou 387.038 consultas em seus ambulatórios, todas elas absolutamente gratuitas, realizou 6.540 intervenções, tanto de maior complexidade como de menor complexidade, e aviou 31.723 receitas médicas no seu laboratório de farmácia. Ela deixa um legado que eu gostaria de, para finalizar, falar sobre esse legado que, na minha opinião, não que justifique toda a iniciativa, mas é algo que não aparece nos trabalhos em geral, não aparece nos dados oficiais. No entanto, nós tivemos o Dr. Alcides Feijó das Chagas Carvalho, que aparece bem à esquerda aqui, formado em 1916 pela médico cirúrgica, entrou em 1914 na homeopática, e com o problema que houve na homeopática, ele se transfere para médico cirúrgica, cursa mais 2 anos e se forma em 1916. Ele é, na verdade, o primeiro negro formado em medicina no Rio Grande do Sul. E não o Dr. Raul Panaccieri, como aparece na maioria dos dados oficiais. Nada contra a carreira espetacular que fez o Dr. Panaccieri. Quem conheceu o Dr. Panaccieri, eu tive algumas informações, inclusive de pessoas que conheceram a família. Tem uma amiga querida que conhece a família, conhece filhas dele, se dá ainda hoje com filhas dele. Ele teve uma carreira espetacular, brilhante, nada contra a carreira dele. Mas ele não foi o primeiro médico formado no Rio Grande do Sul, o primeiro negro. O primeiro negro foi Alcides Feijó das Chagas Carvalho. O segundo negro formado no Rio Grande do Sul foi Dr. Diógenes Batista, formado em 1920. Dr. Panaccieri foi o terceiro médico negro formado no Rio Grande do Sul, em 22, pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre. E o quarto negro formado em medicina, formou-se pela médico cirúrgica, foi o Dr. Arnaldo Dutra, formado em 1926. Dentro desse legado, que eu considero um legado importantíssimo, eu quero dizer para todos aqueles que estudam isso, que essas imagens que eu tenho, que foram recuperadas do acervo do jornal O Exemplo, de clichês da gráfica Gundlach, que era onde era impresso o jornal, eu recuperei as imagens, elas estão disponíveis para todo e qualquer pesquisador que queira utilizá-la em trabalhos sobre esses 3 médicos aí. E outros que quiserem, que eu tenha as fotos, estão disponíveis. Dentro deste mesmo legado, para concluir, a doutora Aurora Nunes Wagner, que eu citei lá como membro da congregação em 1938, defendeu sua tese de livre docência na Escola Médico-Cirúrgica em 1916. Vejam, ela se formou em odontologia
na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, mas defende a livre docência na Escola Médico-Cirúrgica e se torna a primeira mulher livre docente no Rio Grande do Sul. Essa primeira mulher foi Aurora Nunes Wagner. E também a segunda mulher formada em medicina no Rio Grande do Sul foi a doutora Maria da Glória Pavão César Bassewitz, que era esposa do doutor Ernest von Bassewitz, casou com ele em 1902, né? Ela teve interesse em medicina, entrou na Faculdade Homeopática em 1914, formou-se em 1916, né, pela médico cirúrgica. Eu agradeço muito a atenção e fico disponível para qualquer pergunta que eu possa responder. Muito obrigado. Doutor Ronaldo, fantástica a sua explanação. Eu acho que muitas pessoas aqui que estão nos escutando, gostando muito, que o senhor mostrou várias lacunas, né? As pessoas não tinham esse conhecimento. Bom, antes de passarmos às perguntas, eu gostaria só de citar a presença do professor Aloysio Achuti e do doutor Frederico do Espírito Santo, que estão aqui nos acompanhando. Temos também várias pessoas que nos acompanham todas as noites. Bom, e nós temos aqui a professora Janete, pergunta do doutor Mário Tota, que ele tinha se formado na Escola Médico-Cirúrgica. O doutor Mário Tota? Sim, a pergunta. Não, o doutor Mário Tota foi aluno da primeira turma da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Ele se formou em 1904. Sim. Ele fez farmácia antes, na mesma faculdade, depois complementou o estudo e se formou em medicina em 1904. Tá. Bom, tem um aluno, né? Um pouquinho. Otávio Leite Pendença, que é o presidente do Centro Acadêmico de Sarmento Leite, da Faculdade de Medicina da URGS. E, bom, ele até tinha perguntado sobre os alunos na gripe espanhola, que o senhor já falou, e ele pergunta se na missão médica foram alunos também da Escola Médico-Cirúrgica, ou professores lá que participaram. Na missão médica para a Europa? Na Primeira Guerra. Eu não tenho conhecimento. Sim. Eu não tenho esse conhecimento. Bom, uma coisa interessante que eu também vi na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa sobre médicos imigrantes, né, que eles, italianos no caso, que eles, dois deles, pelo menos, a gente sabe que foram professores na Escola Médico-Cirúrgica. Dr. Carboni, que depois trabalha lá em... Rômulo Carboni. Rômulo, e o Conde Poustenigo, que também foi professor na faculdade. É interessante, esse eu não tenho notícia. É interessante que a gente vê que esses médicos estrangeiros, né, como o Dr. Bassewitz, foram ser professores na Escola Médico-Cirúrgica, e mesmo os outros médicos que vieram também com uma grande formação de faculdades renomadas não foram absorvidos, vamos dizer, pela Faculdade de Medicina, né? Na verdade, o que se observa, e tu deves ter observado isso no teu trabalho, é que a grande maioria dos médicos formados na médico-cirúrgica não conseguiram lugar para trabalhar em Porto Alegre. Sim. Eles praticamente tiveram que ir para o interior, aonde as prefeituras precisavam de médicos e eles eram contratados, então, pelas prefeituras e faziam sua clínica. Por exemplo, o caso do Dr. Alcides Feijó das Chagas Carvalho, primeiro médico, ele não conseguia lugar para trabalhar em Porto Alegre. O que ele fez? Ele foi para Montenegro e ele era um literato. Lá ele fundou a escola, digamos assim, uma sociedade literária de Montenegro, tem o seu nome, ele é o patrono, né, e ele fundou.
ele era um escritor também, mas trabalhou em Montenegro a vida inteira, né? Não conseguiu lugar para trabalhar em Porto Alegre. O próprio doutor Raul, né, foi trabalhar no interior do estado, Raul Panachelli. Então, havia o preconceito que existe até hoje, né? Não podemos negar isso. Hoje está mais amainado, mas naquela época era muito forte. Com certeza era muito forte. Sim. Bom, nós estamos já um pouco já tarde no horário, infelizmente, né? Seria muito interessante nós podermos continuar conversando com o senhor. Bom, então, gostaria muito de agradecer a sua belíssima palestra, e eu queria saber se o senhor gostaria de falar alguma coisa mais complementar sobre a palestra. Olha, o que eu poderia dizer é que me parece a mim, eu não sou historiador, então eu sempre deixo claro isso, porque eu sou muito mais um pesquisador fotográfico que acaba através das fotografias, mergulhando na história, tá? Mas eu não sou historiador, não sou. Eu acho que os historiadores poderiam se debruçar mais sobre esse assunto, porque muitas dessas informações, elas estão fragmentadas em vários lugares. E na medida em que vai se entrando dentro do assunto, vai se pensando uma coisa ali, uma coisa aqui, e vai se fechando, então, um mosaico. Então, eu digo assim, todo o acervo que eu tenho de fotografia sobre a médico-cirúrgica e sobre a medicina, o ensino médico, eu tenho centenas e centenas de fotos. Está tudo à disposição de qualquer pesquisador que se interessar. Absolutamente disponível. Só me procurar, pedir, que eu mando com o maior prazer. Então, se eu quero deixar uma mensagem aqui, primeiro agradecer pela oportunidade de poder falar sobre um assunto que, a mim, é muito interessante, né? Porque sou um professor de medicina, aposentado, mas um professor, que dedicou a sua vida inteira ao magistério médico. Então, me interessa muito a história da médico-cirúrgica nesse aspecto. Então, poder falar sobre a médico-cirúrgica é sobre algo que não aparece na maioria das publicações, não se vê a médico-cirúrgica, né? Então, para mim foi um grande prazer. E deixar o que eu tiver de possibilidade, enfim, de fotografias, de documentos, à disposição de quem se interessar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Ronaldo. Bom, então, antes de encerrar, só queria dizer que nós terminamos o nosso 9º ano do ciclo de palestras. Muito orgulho. Bem, então, agora nós vamos fazer uma interrupção, né, das férias. Em março, se Deus quiser, na segunda terça-feira de março, nós estaremos de volta. Então, agradecer novamente a sua participação e nossos amigos aqui que estão nos acompanhando. E, bom, um Feliz Natal para todos e logo vamos nos encontrar novamente. Um feliz ano. Tá bom. Muito obrigado.